Alegria, alegria! Mais um episódio do nosso Vibe Zen, esse podcast recém-nascido para celebrar a chegada da Virada Zen, mais uma edição em São Paulo, entre os dias 20 e 26 de outubro. E seguimos conversando com buscadores, com pessoas que são os nossos viraders. Vamos inventar esse termo. Mas a primeira delas, a principal, é Mariana Amaral, que concebeu e está trazendo esse festival mais uma vez. Já é a quarta edição, certo, Mari? Sim. O que é a Virada Zen? A Virada Zen é um festival que vai acontecer na cidade de São Paulo com centenas de atividades gratuitas, todas fazendo um convite para quê? Para você se tratar bem, ter uma vida mais saudável, mais gentil. Então, a gente vai estar espalhado mesmo pela cidade e quem perceber vai viver um retiro urbano gratuito, porque é só entrar lá no nosso site, montar uma programação. Vai ter yoga, dança, shows, teatro, coisas para as crianças, todos com o convite da gente trabalhar o autoconhecimento, a saúde mental, né? Como é que a gente está na nossa vida assim, com a gente mesmo. E vai ser daqui a pouco e vai ter uma grande celebração no Parque Ibirapuera, mas também vão ter atividades no Centro Cultural São Paulo. Enfim, é muita coisa legal para a gente ver. E se você tem alguma coisa a oferecer, a trazer para dentro da programação, você pode fazer parte do nosso edital e plugar essa sua célula nesse organismo que virou a Virada Zen, que oferece cerca de 1.000 eventos gratuitos na cidade de São Paulo. Estamos aqui com esse casal lindo, maravilhoso, a Dianelli e o Xuxa Scherer. A gente sabe que eles fazem parte dessa família, porque já fizemos coisas juntas. Sim. E pessoas que vieram do esporte e que hoje se dedicam a cuidar do outro, a tentar fazer com que o outro encontre um caminho, encontre uma nesga de luz assim no fim do túnel, através das coisas que eles fazem, sejam práticas, sejam os talks, enfim, os retiros. Então, muito bem-vindos ao nosso podcast Vibe Zen. Muito obrigada aí pela acolhida, por nos receber também, por esse convite. A Mari, uma amiga querida também, que há muitos anos, o Horácio também, lógico, veio junto, né, nesse pacote aí, como um amigo querido também, que vem agregar mais na Virada Zen. E a gente já nesses anos em parceria aí, trazendo a meditação, no meu caso, né, o Fernando também, trazendo essa alta performance, essa consciência. E que a gente possa realmente, como você falou, né, levar para as pessoas, inspirar as pessoas. Hoje em dia eu falo que eu nem ensino mais, apesar de já ter uma formação de instrutor de meditação, mas é mais inspirar mesmo as pessoas a encontrar cada uma o seu caminho. Eu acho que a Virada Zen tem esse propósito, né, também, de realmente inspirar as pessoas a se encontrarem, a se reencontrarem, se relembrarem de quem verdadeiramente são e ter esse retiro urbano aí, um pouquinho de paz, um pouquinho mais de consciência para viver uma vida melhor, mais leve, com mais amor e harmonia. Inspirar e respirar. Obrigado pelo convite aos dois. E é do dia 20 ao dia 26 de outubro, Sim, né? A Virada sim. Zen. Então, imagina a oportunidade do pessoal parar, respirar, curtir, se movimentar, se conectar consigo mesmo, com a natureza. Vai ser aonde? No Ibirapuera ainda. Olha que coisa mais linda. Então, já vai descalço. Já vai pisando na grama, já vai contemplando aquela beleza da natureza. Isso já vai trazer um bem-estar cruel que as pessoas às vezes nem param para prestar atenção, que só isso já era um grande feito, né? Só uma pausa no seu dia. Então é a oportunidade de você fazer bastante coisa. Sim. Olhar para si, né? Olhar para dentro e com essa possibilidade de ouvir alguém que já passou por esse processo, já encontrou um caminho, porque eu brinco que o autoconhecimento é a última bolacha do pacote, assim, né? É o último refrigerante do deserto. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, caminhos de vida, todos nós temos né? Uma biografia com esse ou aquele aspecto, mas que em algum momento foi dado um clique. Muitas vezes a nossa revelia, né? Você estava numa situação, aquela situação às vezes você acha que não é a melhor, a mais agradável e que te derruba, mas é através daquela queda que você faz essa ascensão. Então, eu queria ouvir, assim, de uma maneira bem livre, um pouco da história de cada um, nesse sentido de se conectar consigo mesmo, né?
Pode começar, eu quero que eu comece, tanto faz, pode começar. Então tá. Bom, eu acho que esse processo, né, do autoconhecimento, ele sempre existiu, né? Acho que a gente sempre existiu desde que somos todos que viemos a este mundo viver essa experiência aqui, né? Essa aventura chamada vida. E desde muito nova eu sempre tive uma percepção, assim, uma sensibilidade, vamos dizer assim, desse mundo, né, extrafísico, de algo além. Apesar de não entender muito, não ter consciência daquilo, mas eu tinha essa percepção. E no decorrer da vida, depois de já ter parado, né, de jogar handball, eu lembro que eu comecei a ir por um caminho, assim, de me encontrar através da respiração. Então, eu caí com livros que começaram a me ensinar técnicas respiratórias, meditação, autoconhecimento, de uma forma bem autodidata foi o meu começo. E eu lembro que foi quando eu parei de jogar. Então, eu tive ali um período ali de 1 ou 2 anos onde eu mergulhei de cabeça nesse tão chamado autoconhecimento, né? E realmente, para mim, não fez mais sentido eu não viver isso, realmente me jogar de cabeça, porque quando eu mergulhei nisso, e aquilo me ajudou tanto com as técnicas de respiração, de meditação, de eu tomar consciência das minhas emoções, né, dos processos que eu estava sentindo, principalmente por ter parado de jogar, eu fiquei, claro, naquele momento, assim, eu lembro que eu parei e eu tinha... Tem um luto. O meu corpo sentia a falta da endorfina, né, de todos os hormônios que eu treinava 6 horas por dia, todos os dias. Então, eu me enfiava na academia, se eu podia, naquele dia, se dava tempo em função de trabalho, eu ficava 4 horas, porque eu queria tentar ficar 6 horas, mas não dava, não era possível. Então, assim, eu tentava ficar o máximo que dava, fazer o máximo de exercício, porque o meu corpo sentia a necessidade de liberar aquela quantidade de endorfina. E eu lembro que eu passei um processo desses 2 anos, assim, nessa busca por ainda sentir aquela descarga química no meu corpo. Então, foi um processo de detox mesmo, e que a meditação me trouxe, e também a minha primeira gravidez. Claro, meu primeiro filho, que daí 2 anos depois que eu parei de jogar, eu engravidei. Então, ele também me trouxe, me ajudou nesse processo do Foi um preparo para a chegada dele. Foi um preparo para a chegada dele, exatamente. E é esse combo, que às vezes a gente, né, esse triângulo, né, a saúde mental, a física e a espiritual, que se você consegue, né, fazer girar essa energia e equilibrar essas forças, a gente consegue enfrentar, talvez, os problemas. Exato, exato. Não, e não é porque eu aprendi a meditar naquela época, né, e tomei essa consciência, esse começo do processo, que eu não tive mais problemas, pelo contrário. Os problemas continuaram vindo, ou melhor, os desafios continuaram aparecendo. A questão é, a partir de como eu encarava esses desafios, como eu tomava consciência deles, eu não ficava mais, e com o passar do tempo, eu não ficava mais tanto tempo presa naquela dor, naquele sofrimento, carregando aquilo. Então, eu tive a oportunidade, nesse processo, né, dessa autoconsciência, de realmente permanecer menos tempo nos estados de sofrimento, nos estados de dor. E fazer com que aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas dores, sofrimentos passassem mais rápido, porque eu olhava para elas de frente, encarava. E isso começou a se tornar gostoso, assim como na vida de atleta, eu gostava também dos desafios e da superação. Então, aquilo começou a ser o meu novo desafio. Como que eu vou encarar agora, a partir de agora? Então, veio, né, essa questão que nem eu falei, hormonal, daquela época, por causa da parada do esporte. E hoje em dia, fazendo um link com essa questão hormonal, eu estou na menopausa. Pré-menopausa, quase menopausa. E também estou tendo que encarar esse luto da parte mais uma vez. Já está treinada, né? Sim, já estou mais treinada. Condicionou. Porém, não vou dizer que está sendo fácil. Sim. Não está sendo fácil, porque realmente a menopausa, ela me pegou de jeito, eu vou dizer assim. Olha. Com os calorões, até começa a suar aqui. Com os calorões, com a questão realmente da queda hormonal, do desânimo, da falta de vitalidade e tudo mais. E com isso, eu estou utilizando a ferramenta da meditação e o treinamento, a coisa do treinar, né? Então, voltar a treinar mais, a fazer mais musculação, coisa que eu já tinha parado, aberto mão, uma grande parte. Então, tudo isso está me fazendo, assim, voltar para dentro de mim, dar mais um mergulho, mais profundo ainda, e fazer com que como se eu estou precisando, a vida me espremendo para eu renascer de uma outra forma. Essa é a graça da vida, né? Essas cortinas que vão se É. abrindo. E aí eu entendo, apesar de tudo ser esporte e buscar, mas um esporte coletivo talvez seja diferente da cobrança de um esporte onde o indivíduo faz a diferença. Por mais que você possa participar de competições com outros nadadores,
Eu imagino que essa cobrança de algum momento sufocou, né? Ela não é compartilhada na equipe, né? Sim. É eu Sim. comigo mesmo e se deu certo, deu certo. Se deu errado, não tem nem pra onde apontar o dedo e falar, você não defendeu direito. E é todo dia na piscina, então imagina que é uma competição ali contra o relógio, mas uma competição que é uma autocobrança, né? Um auto tudo, né? Como é que era... Primeiro, fala um pouco desse desenvolver, dessa máquina, né, de correr contra o tempo, e depois como é que isso começa a pesar, porque acredito que faça parte do seu turning point, ter que lidar com essa fase da sua vida tão intensa e tão julgada, né, observada, quero mais daquilo, me dá mais daquilo que você tem para dar, né? Começou na diversão, né? Começou com 14 anos, me jogaram numa piscina, o médico falou, vai nadar que você tem asma que vai curar. E deu certo. Mas não era objetivo nenhum ir para lugar nenhum com aquilo, era só nadar, fazer a escolinha. Daí 3 meses depois, viram que eu tinha dom, aí me convidaram para competir, aí comecei a competir, fui terceiro do estado, depois campeão sul brasileiro, aí fui depois campeão estadual, aí campeão brasileiro, aí fui campeão mundial, daí fui para a medalha olímpica depois de 96, mas tinha um período que foi divertido, pequeno. Não foi muito grande porque eu comecei muito tarde, então não deu tempo para... Eu já comecei a ganhar, quando eu vim, 4 anos, já era campeão mundial. Então não é que o meu período de diversão como atleta muito jovem, consegui ter essa diversão e o prazer de antes. Então daí começou as cobranças, Meu primeiro mundial, por exemplo, eu já era recordista mundial. E eu nem sabia o que era ir pro mundial. Mas eu já era recordista mundial, então eu falei, puta que pariu, então eu tenho que ganhar. O mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Não tem lugar melhor, mas também só tem lugar pior. Se eu sou o mais rápido do mundo, qualquer segundo lugar é uma merda. Sim. E aí já começou o estresse aí já. Aí no meio da temporada, faltando algumas semanas, eu já queria parar de nadar, eu já não queria mais, eu já não conseguia comer, já não conseguia dormir. Eu me cobrava demais. Não era só a cobrança externa, era mais a cobrança interna mesmo. Tinha externa? Tinha, mas eu que projetava, todo mundo falar, mas eu que me cobrava de ser muito perfeccionista, de ter que ganhar, por exemplo. Eu já sabia que era recordista mundial. Então eu tinha que ganhar. E eu não aceitava menos que aquilo. Então foi um peso cruel para um garoto de 19 anos que nem sabia o que estava fazendo na natação. Ele foi só para curar da asma. Não tinha objetivo, não tinha ídolo, não assistia natação, não gostava de natação, não via natação. Você não escolheu isso? Não. Caiu na minha vida e eu aceitei o dom, aceitei o talento e gostei da competição. Gostei do ganhar. E aí, sim, aí veio esse peso que continuou sendo gerado por querer mais e mais e mais e mais medalha, mais e mais títulos. Até o momento que quando eu paro de nadar, já no final já estava empapuçado de verdade, mas mesmo assim eu continuei, porque era o que eu me identificava. Houve um declive, assim, ou você parou por ser a opção? Não, eu tive muita lesão. O corpo estava me pedindo para parar desde 2000. O corpo estava falando, para, você não quer mais. Não, eu falei, preciso continuar essa merda, porque eu ganho dinheiro com isso. Preciso treinar, preciso ganhar. Sem isso, quem eu sou? E aí eu ficava, preciso nadar, preciso ganhar. Então... uma bola de neve incansável que você vai alimentando pelo título, pelo dinheiro, a mente vai criando mais motivos para continuar. Mas o corpo quer te parar. E ele vai te parar, seja com depressão, seja com uma lesão, quando a alma tá ali esperando muito, mesmo para te dar uma porrada logo de cara. Então ela quer que tu mude, que tu tenha o turning point. Mas às vezes você não ouve o turning point. O turning point já era em 93. E tinha alguma voz tipo... sabotador ou impostor ali também, você não consegue. Não, ao contrário. Tipo... Vai, você tem que continuar. O diabinho meu era ao contrário. Entendi. Vai, não para não. Você ganha. Vai que você ganha. Vai, olha o dinheiro, olha a fama, olha o reconhecimento. Você sem isso não vai ser nada. Continua. E aí você continua. Cansado, a alma cansada, o espírito cansado, como queira chamar, né? Mas a gente está esgotado internamente, mas... faz o teu melhor, entrega teu máximo todo dia e continua dando resultado, que aí vai dando resultado. Mas daí em 2005 eu faço um exame médico e pra te ver, o espírito é tão malandro, a alma é tão malandra que quer me mandar parar de qualquer jeito, que no meu último mundial eu tava pra ficar em terceiro, eu erro uma coisa tão amadora, tão principiante, mas tão principiante, eu tava pra tocar na borda, já tocando, era só esticar o dedo, eu dou mais uma abraçada e fico em quinto. Aí eu falei, tá bom,
agora eu tô entendendo. Dali eu entendi, falei, cara, se eu ganho uma medalha, eu continuo. Porque daí ia ter mais repercussão, coisa positiva. Quinto já não era positivo, não que seja ruim, quinto do mundo, mas já não era uma medalha no Mundial. Essa é a única medalha no Mundial em 2005. Então aí iam trazer mais patrocínio, mais visibilidade, e eu não ia parar. Aí eu fui fazer um exame médico, aí eu descobri uma montoeira de protusão na minha coluna de hérnia de disco. E o médico falou, cara, você tem duas opções, ou para ou vai ficar de cadeira de roda com o mais velho. Tu que escolhe, tua coluna tá destruída. Aí eu olhei pra ele e falei, já temos a opção, né? Parar. Daí eu parei. Aí eu entrei em depressão. Que durou? Não sei quando eu entrei e quando eu saí. Eu só sei o dia que eu me toquei, que foi o dia que eu me toquei em 2008. Eu acho que não tem como saber o dia que eu entrei e o dia que eu saí. Sim. Provavelmente eu já podia estar desde 2000 e só fui perceber em Mas 2008. anos, né? São anos. E saí também não sei quando. Mas o estado foi melhorando. E a depressão foi exatamente a minha pergunta-chave. Foi quem eu sou. Ali dentro mesmo eu perguntei quem eu sou. Sem nada disso. Sem nada disso tudo. Daí eu falei, então tá. Daí entrou o mergulho no autoconhecimento, meditação, livros, cursos, viagens. E aí entramos no mundo. E onde foi o clique, assim, que falou, nossa, você falou, uau, isso é demais, eu quero estar nisso? Eu não sei se eu tive opção. Depois da depressão, quando eu falei quem eu sou, eu não tive mais volta. Aí eu fui estudar mesmo a mente humana, que eu falei, não tem como eu ter tudo que todo mundo sonha, tudo que eu sempre sonhei, conquistei tudo que eu sempre quis, e tem alguma coisa faltando. E é imensa o que está faltando. Está faltando uma chave muito grande. Algo que, no fundo, depois que você descobre, era só ela que precisava, não precisava do resto nada. O resto seria conquistado depois e estaria bem-vindo, mas não é isso que seria a importância de tudo que eu fiz. Então, traduzindo, eu corri atrás do ter, em termos, mas era só para ser. Se eu tivesse ido atrás do ser antes, que é a oportunidade na virada zen, de você começar a sentar na dor, começar pelo amor, pela diversão, é uma oportunidade. Temos aí, sei lá quantos mil eventos em 6 dias aqui no Ibirapuera, em São Paulo. E aí depois eu fui pro lado do ser. E agora o ter vem. Ele vem leve, ele não vem com cobrança, ele vem por diversão, ele vem com prazer, ele vem com curtição. Ele vem sem objetivo nenhum de ter. Ele é consequência daquilo que eu estou aqui fazendo. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse podcast no maior amor, na diversão, sem objetivo nenhum. Aí vai que alguém me ouve e me chama uma palestra numa empresa. E eu recebo por fazer essa palestra. Mas o objetivo da palestra não é receber o dinheiro. É também estar no palco, falando e me divertindo no palco, trazendo a mensagem, para tocar um coração. Sim. Se tocar o coração, eu posso saber ou não, depende do feedback. Então, hoje está tudo leve. Tá no palco, tá leve. Tá aqui, tá leve. Tá em casa, fica mais leve. A vida ficou mais leve. Porque a partir do momento que você encontra o eixo, o resto tá tudo rodando ao redor do eixo. Você tá tranquilo no centro. Sim. E no centro é paz, é um furacão. O furacão, ele tá tudo rodeando ao redor. O mundo tá o caos. As contas estão chegando, o boleto está chegando, aí alguém bate no meu carro, fura os 4 pneus do carro, você gasta uma fortuna e você não estava contando, e está tudo acontecendo, todo mundo agitado, reclamando, girará. Mas quem está no centro do furacão é paz, é silêncio, não tem movimento. Então, você está ali, só observando tudo acontecendo, tanto dentro quanto fora, né? Mas você está observando tudo. Então, isso... eu acho que é a grande chave que virou na minha vida. E eu falei, agora não tem mais como mexer. Que é o, eu já sei quem eu sou, pronto. Agora é só viver. Né? É a presença e só viver. Sim. Então esse é o grande clique. Então você saiu de uma piscina assim, e foi para um oceano de possibilidades e que hoje não seria possível você fazer. Porque você sempre poderia ter feito uma palestra em qualquer empresa, né? Mas antes existia uma coisa cognitiva, né? Uma coisa que vem... de frases feitas, mas você ter passado por esse... é diferente. Esse túnel é o que confere a possibilidade de realmente você tocar uma alma. Porque você pode ler 1000 livros e você não entender o que você entende com alguém que vem e te traz a história. Então, eu sou super grato às minhas quedas, aos meus obstáculos, porque sem eles eu não conseguiria saber que eu poderia ir além daquela parede, né? Muito legal. E aí esse casal, né? Essa
casal lindo, né? Ah, obrigado. Essas paletas, Obrigada. né? Bem ajustadas aqui. Uma agora cheia de cabelo. Cabelo novo. Uns com outros sem. Não sei. E tá tudo certo. Quem não tem nem como aumentar. Mas a somatória dos dois, né, se deu, porque aí acho que primeiro que tem essa coisa do DNA do esporte, né? Porque Ambos, né? vocês foram Histórias em testados, comum, né? Sim. certamente foram humilhados em algum momento, certeza. né? Vocês foram para casa, engoliram desaforo. E aí, juntos, em momentos diferentes, passando por cada um por seu caudal de drama, se soma. Como é que essa soma de duas pessoas com propósito? Olha, eu vou falar que nós dois, antes da gente se conhecer, isso e depois em conversas, né? Nós dois sempre buscamos e tínhamos uma frase. A gente queria encontrar a verdade por detrás da verdade. De quem realmente somos, do que realmente é feito esse universo, do que realmente é a vida. Então, nós dois sempre tivemos essa visão de querer realmente saber a verdade por detrás da verdade. E essa busca juntos, então, um somando ao outro, um sendo o espelho do outro no dia a dia, isso é um acelerador, é uma potência. Então, a gente não tem tempo para mimimi. A gente olha de frente para os desafios e um para o outro, e a gente realmente fala a verdade por detrás da verdade sempre. Essa é uma escolha nossa, consciente. E é uma potência, né? Só que nem sempre é gostoso. Sim, porque aí mas aí é a graça de ser humano, né? E aí você pensa, né? A gente trouxe aqui, né? A gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de amor. Sim. Mas o amor que a gente acredita na ilusória fase do amor romântico, que ele é romantizado, na verdade. O amor da Disney. Idealizado. É o amor idealizado, porque quando você entra num amor verdadeiro, o amor verdadeiro mesmo, verdadeiro, ele não tem forma alguma. O amor verdadeiro, ele não tem forma, ele é incondicional, é sem condição, ele apenas é. E quando dois resolvem viver uma vida baseadas nesse amor que apenas é, Uma presença, né? a forma de crescimento dentro do relacionamento, às vezes é a dor. Às vezes é assim, é assado, é dessa forma, eu vejo assim. Ela vê de uma forma, eu vejo de outra. E a gente tenta encontrar uma fórmula do meio que seja adequar, essa é a graça, sabe? né? Isso é muito legal, mas Você- é um você relacionamento aprende em a partir troca. do Exato. outro, né? E aí vira essa troca, mas não é que todo mundo imagina, deve ser então Só paz. só paz Só e amorzinho. amorzinho, nada. Tem muito desafio, e isso que é a beleza. É como a gente lida com os desafios, com as nossas escolhas. Por exemplo, a gente só tá junto porque a gente quer. Essa é a maior escolha que eu falo pra ela todo dia. Até tenho frases que ela até não gosta. Não é condicionado realmente, porque ele não Que é eu meu falo- pai, nem meu filho, nem meu irmão, né? São frases que às vezes eu falo e às vezes ela até não gosta. Que a gente casou com aquela ideia, né? No dia que casamos, pra sempre. Happily ever after. Ou alma gêmea, né? Eu falei, Essa e foi minha isso última foi caindo coisa a crença que dela, desmoronou. que eu fui desmontando algumas crenças nas nossas conversas. Eu fui quebrando algumas e fui Eu mostrando quebro pra ela, outras, vamos Uau, quebrar que essa crença, laboratório, vamos hein? quebrar essa crença. E aí eu falo pra ela, eu não quero mais casar pra sempre. É todo dia de manhã quando eu Mesmo acordar que e seja todo pra dia. sempre, Não, né? Sim, mas é o todo pra sempre é dia. mas construído é a no dia a dia. ideia. Sim. Eu ainda te escolho, eu te Eu te escolho escolho hoje. hoje. Eu te escolho agora. Eu te escolho agora. Eu te escolho hoje. Essa escolha leva à eternidade. Mas ela é uma escolha Eterno diária e não agora. uma obrigação, porque Sim. eu assinei um contrato. Sabe quando você rompe o contrato? Sim. A gente rompeu o contrato de casamento. Está rompidos, estamos casados, mas esse contrato ilusório, energético de casamento, a gente escolhe romper para manter eternizado ele todo dia, todo segundo. Então é uma escolha instantânea, instante mesmo. É o agora. É o agora. Como que Mas você aí vive existe o a coisa agora? do Agora. respeito. Sim, E se da apaixonar. lealdade. Com certeza. E da cumplicidade. Da parceria. Isso vai enchendo o prato da gelatina, entendeu? Claro. Ela vai ficando durinha. Não, e se mas é apaixonar isso. muitas vezes pela mesma pessoa. Sim. E se E tem a reconhecer, oportunidade, porque a gente né? muda nesse processo. Sim. Eu não sou mais o mesmo quando eu casei. Ela não é mais a mesma. Esse processo ele é de mudança E os interna, tanto pra hormônios mim e estão pra ela. chegando pra ajudar. Não, ela foi falando dos hormônios. Aí eu quase falei, eu fiquei quieto. Eu falei,
Tá, junto Olha, com mas isso vem hormônio- o mau humor, não vem a parte do O mau humor? hormônio é mais tranquilinho do que o cronômetro. É porque o homem já dá uns testosterona na veia e já fica tudo O cronômetro, tranquilo e quem é. aplica ela. Que maravilha. 45. Mas senão Deus não tinha inventado. Quem quer que inventou essa... Porque botava todo mundo do mesmo jeito. É verdade. Todo mundo uma coisa só. Não ia ter passava graça. passar. Não ia ter A graça é essa, Cadê é isso? cada um experienciar a sua vida. Por isso que cada um tem a sua impressão digital. Sim. É único. Não dá pra querer mudar todo mundo no mesmo pacote e falar, ó, é isso. Mas a força da interseção, né? Sim. Porque se você tem, né? Vamos lá, aqui, ó, Xuxa de Anelli, sem querer. Então, se você olha mais para essa interseção, para esse miolinho aqui, se esse miolinho tá gostoso, as diferenças, o que não tá dentro dele, elas vão entendendo que elas querem estar juntas. Senão, se isso aqui vai fazendo assim, ó, realmente, bora ser amigo e vamos junto no jogo do Palmeiras. É isso. A graça é essa. É descobrir que quer estar junto. Mas eu acredito que o trabalho, voltando ao trabalho de vocês juntos, né? Assim, Sim. a descoberta que existe esse lugar da pessoa que tem um propósito, tem um sentido da vida, quando vocês jogam isso pro outro e esse outro devolve para vocês na forma de gratidão, pô, aquilo que você me falou mudou a minha cabeça. Sim. Então, voltando pro trabalho, a potência, independente de ser casal romântico, assim, assado, né? A potência do encontro dessas duas figuras que vieram do esporte, passando pelas mesmas quase situações, né? E o resultado, quando você volta para casa e fala, pô, fizemos aquilo juntos. E aí, como é que é? Isso me interessa. Eu amo. Eu vou falar que a maior diversão do dia é quando a gente pode fazer alguma coisa juntos. Por exemplo, quando a gente faz uma vivência, uma imersão de 12 horas ou do final de semana inteiro e a gente tá junto. É tão leve. É tão leve. Porque é divertido, a gente esquece que tá trabalhando. A gente esquece que é trabalho, que a gente tá servindo. Esse que é o tantra da história, né? É muito gostoso, porque vira um relacionamento. A última que a gente fez 12 horas em Floripa, né? Aí quando eu vi, tava lá, supostamente dando a vivência. E tinha um movimento sério ali, mas quando eu vi, eu tava dançando com ela no palco ali, dançando, todo mundo olhando e tá tudo certo. E como que é o trabalho de vocês juntos? É um trabalho de realmente colocar as pessoas para experienciarem essa oportunidade de se olhar realmente nu e cru, assim. Então, tanto através das respirações, das meditações, mas as nossas falas, né, esse impulso de inspirar as pessoas, é muito de trazer essa verdade, dela relembrar. Não é dela aprender nada, é dela relembrar quem ela é, qual é essa potência que ela é, qual a possibilidade que ela tem de viver uma vida de uma maneira mais leve e verdadeira, presente. Realmente, assim, tá consciente de quem ela realmente é, né? Desse todo, dessa potência toda. Que a gente esquece no dia a dia, na correria, nos papéis, na identificação. Então, é trazer essa oportunidade dela perceber que ela é esse todo. Que ela é também a persona dela, a personalidade, os papéis, mas que ela é esse grande oceano aí. Então, acho que a gente traz muito essa oportunidade, essa possibilidade, a possibilidade de um reencontro, de um relembrar sem ensinar. Eu trago muito das minhas histórias. Eu vou quebrando supostamente, não teoricamente, mas com exemplos, com frases, com palavras, mas uma pancada de crença. E eu brinco, eu vou pelo fogo. Eu sou bem que nem o fogo mesmo, tanto que eu fui pela depressão, pela dor, eu rasguei, fui no inferno, abracei o diabo, brinquei com ele, reconheci, beleza, vamos reconhecer a luz também. Então eu fiz tudo que tinha que fazer pelo fogo. Então as minhas são bem certeiras, é como se eu pegasse na ferida que está com pus, abro ela e deixo o pus sair. E ela é pela água, pelas emoções, pelo suavidade. E ela vai pela suavidade, pelo carinho. Então é uma troca. Exato, é o masculino e o feminino trabalhados de uma forma, de uma dinâmica muito gostosa, muito ele gostosa vai na mesmo. bolada e ela vai na água. É isso, é a troca. É verdade. Olha isso. Ela é minha piscina. 69. E eu sou as bolas dela. É isso aí. Você ouviu? Ela é minha piscina, eu sou as bolas. Agora eu sou teu oceano. Piscina pequena. Olha, é um oceano cheio de bolinhas.
você. Vamos brincar. Não podia perder as piadas. Esse casal não pode faltar na virada zenha, Mariana. A gente vai fazer o que com essas pessoas para estarem conosco nessa programação? Não pode faltar de jeito nenhum. Então, eu quero aqui já deixar um convite oficial para vocês fazerem parte da nossa programação e poder levar um pouquinho desse presente, que é estar na presença de vocês, para outras pessoas no nosso festival. Ah, será um prazer, a gente Sim, combina. com certeza. Quem sabe a gente pode até fazer alguma coisa para casais. Olha! Maravilhoso. Eu Pensei pensei aqui nisso agora. agora. Eu pensei nisso Pode ser agora. também, é Papo muito aqui. divertido. Porque eu acho que Sim. o individual, ótimo, né? Porque todos nós somos um, né? Mas quando junta com o outro, que pode ser o pai, a mãe, o sócio, sim, uma dupla, né? uma dupla. E aí é legal Equilibrar, mesmo. porque tem que ficar bom pra todo mundo. É. Porque não dá pra você estar, eu, as minhas definições, as minhas metas, e ela, tô assistindo. Ela também tem as dela, né? Sim. Ou essas duas pessoas. E aí, tava pensando nisso, seria muito legal. A gente pode Trabalho. fazer mesmo. A nossa vontade sempre foi essa, né? A gente tinha vontade de fazer já no conversou futuro, sobre isso de mesmo. fazer ela pegar Retiro tipo um pra dia, casais. um retiro, ela pega um dia as mulheres, eu fico com os homens, no último dia a gente junta todo Olha, mundo. Maravilhoso, que legal. hein? Nasceu aqui então, hein, Nasceu gente? Fica aqui. registrado que tá nascendo aqui no Gestando Vai Zen. aqui, É, muito legal. Isso é muito bacana, né? Porque é a competição de dupla, né? E tem que ser união. É. É a verdadeira Unidade. união. Das polaridades, é né? o É isso. religare, É a o verdadeira uno união. com aqui, É. porque senão não teriam feito o macho e a fêmea, né? Exato. Assim, né? O yin e o yang, né? E aí vai. Então, quando a gente tá nessa interseção, é que aí se dá né? Os foguinhos saem. isso aí. Todo dia não tem foguinho, mas... né? Às vezes tem faísca. Mas tem a possibilidade o dia Pode inteiro. chamar, né? Tem umas faíscas de Fogo vez e em quando. faísca. A gente tem umas labaredas, mas tudo bem, a gente se acerta. E que ótimo. Já tem quanto tempo essa dupla dinâmica? De casados estamos com 2 anos e... Casados estamos... E juntos 4 anos. Mas Casado 2 anos e pouquinho. Conto os 4, né? É isso, com Intensos. certeza. Intensos. Sim. Intensos porque Já é foi muito de estado mergulhado presença, então, no autoconhecimento. essa muda completamente. O dia tem 24 horas, mas o estado de presença muda tudo, porque você começa a sentir tudo, perceber tudo. Então fica muito mais intenso as dinâmicas mesmo no dia a dia. Sim. Mas intenso que eu digo não é por No peso bom nem sentido, nada, não, é intenso de troca mesmo. Presente de olhar, mesmo, de né? Que é a presente. essência também, né? A Mari casou algumas vezes, né? A essência desse equilíbrio desses dois polos, né, gente? Porque não é fácil. E a gente tá vivendo isso. Esse mundo tá... Quem tá tentando se juntar, percebe que fica mais gostosinho. Quem tá tentando se afastar, vira guerra. Então, eu entendo que seja em qualquer tipo de relação, pai, mãe, sei lá, você com o seu porteiro, se tá bom para um, tá bom para o outro, tá tudo certo. Então, é essa tentativa de união e equilíbrio que vai fazer com que a gente consiga juntar os pontinhos aí no final, formar o Somos Um, né? Muito bom. Que É muito falta legal, respeito, né? Tá faltando respeito, tá faltando essa união mesmo. Tá faltando a união. Sim. Que seja a união presença. consigo mesmo, a presença, união com algo maior do que você, ou com o todo, ou internamente, mas tá faltando na sociedade. É por isso que tá tendo tanta desarmonia, vamos dizer assim. Sim. Separação, né? Muito E a grande as vítima polaridades. também, né? Porque eu acho que a Vítima e vítima... algoz, né? A vítima... Tadinha, dá vontade de dar um presentinho pra ela. Vem aqui, querida, vamos conversar, né? Porque é ela que faz tudo ferrar, né? Ele tem mais, eu não tenho, ele não me deu. Aquele cara tem todo o minério, então vamos lá. É a vítima, né? E eu acho que parte da gente se valorizar, se amar. Você não tem como amar o outro cara se você não se ama. Você não tem como respeitar Começa se você por não você, se né? respeita. É isso aí. É Se isso. você se suja, como é que você vai limpar Exato. o que quer que seja, né? E é tão simples, né? A gente demorou tanto tempo para entender coisas óbvio tão e simples, básicas, né? Como respirar, né? Como inspirar e respirar quieto, fechar o olho, tá tudo de graça, né? Você tá lá e... tá, tô entendendo. E tava com a gente o tempo O todo. tempo todo. Mas eu acho que essa é a dificuldade. Eu acho que é por ser tão simples. Por ser tão óbvio. É tão óbvio que é só ser. A gente, vamos trazer assim simplesmente, as pessoas buscam ser. Elas vão buscar o quê? Nada, não tem o que buscar, já era. Já é. Sempre foi. Sempre Sim. vai continuar sendo aquele que é sempre. Não tem como mexer naquilo. Porque é tão óbvio que o ego, a constituição,
é fazer algo grandioso, deixar um legado, construir algo, fazer algo. E tem que ser grandioso, porque se for pequeno é medíocre. E na verdade, o sentido da vida era: vive, respira e ama. E seja feliz. Basta. Mas é tão simples. Respira, ama, seja feliz. E viva. E agradece. Só agradecer, ser feliz, amar. Daí você tá... Se uma pessoa feliz, que ama e que agradece, ela respeita, ela não julga, ela não critica, ela não vai fazer o mal, ela tá ocupada cuidando de si, tá cuidando dos seus, tá curtindo a vida, tá contemplando. Pô, imagina um mundo assim, numa coisa simples. Eu não tô falando nada complicado, isso era simples. Sim. Mas é tão simples, tão simples. Que serve pra forma do casal, serve pra forma de cada um, né? É pra vida, pra empresa, pros negócios. O próximo livro, Total. o próximo retiro. Como é que é? Respira, respeita e agradece. Respira. Ame, Ame, respira, viva e agradeça. É isso, Ama, gente. respira, Tá viva. de graça. Um novo mantra. E todo mundo pode, ó, na virada zen, do dia 20 ao 26, você pode lembrar disso tudo. Só vai lá, já vai de pé descalço, pisando na E grama, eleva indo pras coisas. aquele amiguinho que não tá conseguindo enxergar, que tá deixando todo o dinheiro dele na Tá com farmácia, né? ansiedade, Ou então lá depressão. no morro. E que enfim. tá estressado, você pega ele e fala assim: vem comigo, eu vou te levar. Não precisa falar o que é, não explica Vai ser bom. muito. Faz surpresa. Só faz a Vem comigo, surpresa, vem confia. te levar pra um evento. Traz o convite, leva e vão tomar água de coco também, curte, que vai ser incrível. Gente. É. E se dá a oportunidade de olhar por um ângulo que... Porque é difícil pra gente, né? A gente demorou pra conseguir entender essas coisas. A gente teve que cair na lambada ali, sofrer. tombos, né? Uns com burnout, outros com depressão, ou passou por uma separação, ou por um luto. câncer, um luto. Só que tá aí. E hoje tá tudo mais possível. E à medida que a gente tá vendo que o copo tá esvaziando, o copo também tá meio cheio. Então, é isso. Eu sou suspeito de falar, porque, assim, pra mim é fácil. Assim, só se resolva que tá tudo resolvido. A gente vai aprendendo, né, com todas essas ferramentas, né, que é apresentado pra gente através desses processos todos que a gente viveu uma vida mais leve, mais feliz. Eu já tive a oportunidade de passar por processos com vocês e eu quero dizer que foi muito legal. Eu vejo a força que vocês têm, que eu acho que vocês conquistaram isso, assim, de um outro lugar mesmo, num lugar de paz, de alegria. E hoje vocês estão aí, podendo compartilhar isso com todo mundo, né? Então, gente, não vai dar para perder esse casal na virada zen, hein? Pra casais agora, já tá decidido. Não, nasceu aqui, hein, gente? Nasceu na Nasceu virada aqui, zen. você Temos que ver viu? só o nome, já vamos fazer a fotinha juntos, É isso Express aí. Release. Então, gente, agradecer Gianelli e Xuxa, esses dois atletas que suaram literalmente a camisa. Ele menos, né? Ele molhou... Eu só molhei o corpo. molhou a sunga. Eu suei pra caramba. Ele molhou a sunga, ela suou a camisa. Não, eu suo, dedo d'água, ninguém vê, mas sua. Ele molhou a sunga, ela suou a camisa. E aí, de repente, eles descobriram que aquilo não era tudo, né? E aí foram para um lugar desconhecido e quiseram sair dele. E a partir daí eles entenderam coisas, como, por exemplo, respirar, né? E aí agora eles têm a oportunidade de dividir isso com você, né? Com casais. E venham ver um casal aqui de buscadores nesse encontro maravilhoso, ecumênico, laico, que é a Virada Zen, divertido. A gente vai se divertir. É isso, né, Mari? Sim, é isso. Então, o convite está feito, já fiz a minha parte aqui. Agora eu quero ver vocês lá. Ótimo. Então tá. Obrigado, Gratidão, gratidão. namastê.